Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou convidar aqui o pessoal para a nossa live. Convidando aqui. Oi, Lau, tudo bem? Oi, Irla. Hoje eu vou estar falando com vocês, falando sobre os tipos de comedora. Vou botar aqui o tema da nossa live. Vou convidar. Tudo bem? Oi, Irla. Lau, coloca lá no nosso grupo do Telegram, que eu tô ao vivo pra mim. Tô mandando aqui. Obrigada, Lau. Pronto, convidei todo mundo. Deixa eu pegar aqui meus papéis, porque eu sou da live do papel, gata. Tudo eu escrevo aqui, pra gente não esquecer de nada, né? Pronto, vou esperar só mais um tempinho pra gente começar. São 4 tipos de comedoras. E é muito interessante a gente ver, né, as características, entender, até pra gente ver se a gente tá nesse nível e qual é o ideal, né? O ideal, eu vou estar explicando pra vocês aqui, é o comer de forma intuitiva. Oi, Rê. E lá, eu também não sei botar link. Mas só avisa, elas vêm aqui pro Instagram. Oi, Rê, linda. Tudo bem? Hoje, nossa live de terça-feira, às 10 horas da manhã, toda terça. E hoje a gente vai conversar sobre qual tipo de comedora você é, tá? Vou pegar aqui. Pessoal, convidem as amigas de vocês para nossa live de hoje. Oi, Mariana, seja super bem-vinda. Obrigada, Rê, você é linda. Gente, esse quadro aqui, vocês estão vendo? Eu que fiz, de conchinha. Eu amo conchinhas. Eu adoro fazer artesanato, eu fico olhando. Lindas. Então vamos lá, gente. Vou começar a nossa live, tá? Eu separei aqui, né, os estilos de comedor, né? Estilos de comedora, como nós temos aqui entre mulheres. E são categorias, tá? Com características. Artesã, eu adoro fazer, adoro. Com características, tá? Então nós temos 4 tipos, vou falar pra vocês cada um. É o cuidadoso, o profissional em dieta, o inconsciente e o intuitivo. Então quem tá chegando agora, oi Vê, a gente tem 4 tipos, tá? 4 categorias de comedor. Então, o primeiro é o cuidadoso, o profissional de dieta, o inconsciente e o consciente, tá? Então, eu vou me aprofundar desses com vocês aqui hoje, até para vocês saberem aonde que vocês se enquadram. E o último, que é o intuitivo, é esse que a gente tem que estar sempre procurando ser, né? A comedora intuitiva, que eu vou falar mais delas para vocês. Tudo bem com vocês? Então, eu vou começar com o comedor cuidadoso, tá?
O comedor cuidadoso, ele é consciente que a nutrição, ele é super consciente sobre a nutrição, ele estuda blogs na internet, tem toda essa pegada da nutrição, do mundo fitness, né? Que é uma característica admirada e reforçada pela sociedade. Então, se você saca de nutrição desse mundo fitness, você é considerado alguém, interessado, cuidadoso de fato. O estilo desse estilo de comedor, ele monitora a quantidade que ele come, tá? E come menos do que ele precisa, por considerar esse comer menos uma medida saudável. Então, ele pode estar com uma fome até um grau maior, mas ele sempre vai comer pouquinho, porque para ele comer pouquinho, um pouquinho que para ele é pouquinho, é saúde, isso é sinônimo de ser saudável, tá? E aí, pode ser também uma pessoa genuinamente interessada por saúde, tá? Ou aquele que come por fins corporais. Então, ele sempre vai comer pensando na caloria e no corpo, tá? Então, ele pensa em suprir nutrientes, ele investiga as informações no rótulo, ele interroga garçons nos restaurantes para saber sobre os ingredientes daquele prato, pesquisa no site, blogs, perfis, redes sociais, enfim, ele alega sempre o interesse e preocupação em saber tudo, né? Em tudo que tá acontecendo. Oi, Lau e Dayana, que ótimo horário pra assistir essa live. Ai, que bom, que bom. Até aí tudo bem, gente? Vocês já conviveram ou vocês se acham esse tipo de comedor cuidadoso, que tem essa pegada mais focada? Então, esse comedor, ele de fato interroga, ele vai mais a fundo e tem essa percepção de comer pouquinho vai ser o melhor, tá? E aí ele faz essa pesquisa, rótulo, blog, restaurante, questiona, que é isso, mas tem isso, e nada parece que tá bom pra ele, sabe? É muito louco isso. E agora a gente vai falar com um profissional em dietas. Esse profissional de dietas aqui é aquele que já testou e continua testando todas as dietas, tá? Dietas, programas de emagrecimento e por aí vai. Ele tá sempre com uma nova dieta porque considera que a anterior falhou ou não funciona mais pra ele. Então tá sempre à busca de uma low carb, de uma cetogênica, de um jejum e vai naquela coisa que nada tá bom, tá? E aí, então, essa pessoa, né, essa profissional em dieta, ela é facilmente seduzida pelo quê? Pela dieta do momento, pela dieta da moda. Então, se a moda vai ser o jejum, essa pessoa ela quer fazer jejum. Se a moda é tomar chás e nananã e fazer isso e aquilo, ela vai querer fazer isso. Então ela guia sua alimentação pela moda, tá? E aí sabe tudo sobre regras alimentares, então sobre porções, calorias, tá? Sobre as dietas, dicas de dieta, essa pessoa ela sabe muito. E eu no consultório, quando eu trabalhava com nutrição convencional, eu via muito isso, né? As pessoas já vinham pra mim sabendo muita coisa. Às vezes sim, coisas erradas, tá? Mas ela já vinha sabendo informações. E esse profissional da dieta, ele começa a criar o seu modelo de dieta. Então ele pega um pouquinho da low carb, um pouquinho da cetogênica, um pouquinho do jejum, um pouquinho disso, um pouquinho da dieta da lua, e ele faz uma realidade para ele como se fosse algo que fosse dar certo, né? Mas a gente sabe que não dá. Não dá. Se a gente não trabalha a nossa base da nossa alimentação, que é o quê? O comer intuitivo, o comer consciente, não adianta a gente fazer dieta. Não adianta, tá? E aí, no caso, né, esse comedor aqui, que é o profissional em dieta, ele costuma criar o próprio conceito, que foi o que eu falei, né? Ele junta um pouquinho de cada um, cadinho de um, e forma uma coisa dele. As escolhas alimentares e atividade física são geralmente feitas com uma única intenção: emagrecer. A intenção dele não é saúde, não é ter prazer, não. Se ele tá sentindo isso, é que tá errado. A intenção dele é emagrecer, tá? E não é saúde, e não é prazer, beleza? E aí,
Se essa pessoa ela não está seguindo uma dieta, ela está pensando em fazer uma dieta. E tá procurando no Google, ou vai numa nutricionista, vai em outra, vai em outra, vai em outra, porque claro, nada vai estar bom para ele, porque as dietas elas não funcionam de fato. Então essa pessoa ela se sente com tanta informação que ela pode sim seguir sozinha, ela não precisa de nutricionista, tá? E aí começa a fazer o seu próprio modo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez foi uma das minhas primeiras pacientes quando eu me formei. E aí na época eu fiz para ela um plano alimentar, todo lindo, todo maravilhoso. A mulher simplesmente pegou o plano alimentar que eu tinha feito e comeu metade de tudo o que eu fiz. Metade. Porque ela já tinha feito várias dietas e para ela a metade estava bom. Então ela se enquadrava aqui, profissional da dieta. Ela comeu metade, ela passou super mal, porque ela tem uma rotina de trabalho aumentada. Ela, ai não, eu quis comer metade porque eu queria, falou de uma parada metabólica lá, que ia dar certo. Eu falei, não, você comeu metade do que você precisa. Então, as pessoas, elas começam a criar suas próprias dietas, né? Porque já fez um pouquinho de cada uma, então tem essa visão de, não, eu consigo fazer sozinha. E de fato, uma alimentação saudável, gente, básica, é muito fácil de fazer. Não vou dizer que é difícil, não. Mas a gente melhorar a nossa relação com a comida, sim, a gente precisa de ajuda se a gente sente que tem alguma coisa errada, tá? Oi, Danusa! E aí, é isso que eu falei, né? Se esse profissional em dieta, ele não está seguindo uma dieta, ele adora falar, tô de dieta, tô seguindo uma dieta. Se ele não tá em uma, ele tá pensando em qual nova que ele vai começar ou qual nova que está no mercado, tá? Essas pessoas também, elas costumam trocar informações com outros profissionais em dietas. Então, com amigos, familiares, amigos de trabalho, tá? E sentem-se frustradas com o ciclo vicioso das dietas, porque não tem senso crítico. E aí é que tá. Se a pessoa ela não tem senso crítico, o que falam pra ela que funciona, ela vai lá e faz. E fala aquilo, vai lá e faz. Não tem um senso crítico de se questionar, tá? Se aquilo pra ela vai fazer sentido, se o jejum pra ela vai fazer sentido, se a low carb pra ela vai fazer sentido, tá? Então não tem esse senso crítico sobre as dietas. E aí acaba gerando o quê? Os exageros, né? As compulsões. E aí tem uma dificuldade de perceber a frustração com dietas, né? Não consegue perceber que a origem dessa frustração é de fato fazer dietas, tá? E aí começam a criar métodos compensatórios. E esses métodos compensatórios, porque lógico, dentro desse perfil dessa pessoa tem aqueles alimentos proibidos que ela come com medo. E aí começa a ter um comer transtornado, tá? Que é diferente de um comer, de um transtorno alimentar, que é uma compulsão, mas ela tem momentos que ela vai lá e come mais. Tem momentos que ela vai lá e pum, ela perde a mão. Não é sempre, mas ela tem momentos. E aí gera culpa, e aí no dia seguinte quer fazer jejum, no dia seguinte ela quer se matar de malhar, porque, meu Deus, eu comi um pedaço de bolo, ou duas fatias de bolo. Conseguem ver? Então, essa pessoa desse formato, né, tem muito essa característica. E aí uma coisa que eu falo com vocês, que é muito importante, a intensidade da vigilância, que eu até anotei aqui, e a falta de habilidades de lidar com as coisas que acontecem, né, com os erros, entre aspas, tipo, tem uma festa de aniversário, tem um bolo, tem um acesso, né, tem uma dificuldade de lidar com esses alimentos que essa pessoa julga errado, podem sim afetar a nossa relação com a comida, impactar negativamente pro nosso corpo. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Fala aqui pra mim, o que vocês estão achando? Estão muito quietas. Eu sei que aqui tem algumas profissionais da dieta, ou se você já foi uma profissional da dieta, que viveu pensando em dietas, que viveu nesse pensamento de, nossa, eu comi muito e agora, meu Deus, botei tudo a perder. E nossa, não, mas eu não posso comer isso aqui, eu tenho que me privar, eu tenho que ver a quantidade, a porção, a qualidade, o rótulo. Gente, aí fica assim, ó, vum, vum, vum. A gente não caminha. Oi, Carol, oi, Tati, lindonas. Meninas, eu tô aqui falando sobre o segundo
tipo de comedora que temos. O primeiro que eu falei foi o comedor cuidadoso, tá? O cuidadoso é, de fato, ele tem todo um cuidado com rótulo, um cuidado com tudo, com calorias, com porções. E o outro é o profissional de dieta, que sabe todas as dietas, estuda muito isso, faz a sua própria e monta um pouquinho de cada uma. E aí acaba tendo uma relação ruim com a comida. Minha preocupação é com os doces. A V colocou aqui. Vê, o importante é você entender por que a sua preocupação é com os doces, por que você come em excesso. É entender esse seu gatilho. Porque o problema, eu vou te falar, não é o doce, tá? Não é o doce, não é o salgado, não é a comida. O problema é a forma que a gente come esse alimento, tá? Lau falou, já fui profissional de dieta, já fui cuidadosa. E agora, gente, eu vou colocar aqui pra gente, é o terceiro, que é o comedor inconsciente. O que é isso, comedor inconsciente? Eu já fui a segunda, com certeza, não tava tudo e nada funcionava. Sim, e aí até que eu falei, Carol, que vira um ciclo de frustração, porque nenhuma dieta dava certo. Por mais que você faça a sua, mas a sua base, a sua relação com a comida estava distante. Então isso não ia fazer sentido. Não ia. Opa, agora... Isso. Agora eu vou falar do comedor inconsciente. É aquela que come e faz outras atividades ao mesmo tempo. Opa. Ih, gente, perdi aqui o meu filtro lindo. Deixa eu só botar que eu acho ele aqui. Ó, a outra é aquela que come e faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ver TV, lê, usa computador, fala no telefone, faz outras atividades, tá? E essas atividades, elas assumem um lugar de importância. Então, essas atividades, elas são mais importantes do que comer, tá? E aí, é comum, né, mesmo essa pessoa comer sem estar com fome e, por outro lado, não perceber a fome e ficar horas sem comer. Então, acontece muito isso com o comedor inconsciente. Ele come sem estar com fome, não percebe a fome dele e fica horas e horas sem comer. Nos dois casos, né, tanto comer sem sentir fome e ficar horas sem comer, pode sim ocorrer o exagero. Porque elas não sabem o que estão comendo, ou porque começam a comer sem perceber a hora que tem que parar, sem sentir o sabor do alimento. Danusa botou aqui, ontem minha filha fez um pavê e eu toda hora assalto o pavê com uma colher. Por que isso, meu Deus? Não sossego enquanto não acaba. Exatamente, Danusa, é a gente trabalhar mais em cima disso. E isso é, de fato, precisa de um acompanhamento. Porque é aquela coisa, aquela ânsia do proibido, mas é gostoso, mas eu gosto, mas me leva... E você fica ali naquela ânsia, de fato, não sossega enquanto não acaba. E entender melhor de onde vem isso, que até a gente conversou na sua última consulta sobre isso. A gente tem que entender. E não só, não, eu vou comer só uma fatiazinha, não vai. Não vai. Oi, Ingrid. E o povo que fala assim, mas não estava de dieta? Sim, muito. Sou exatamente essa, daí faço tudo e como ao mesmo tempo. Ó, então essa aqui é pra você. Então, como eu falei, essa pessoa, ela é de fato muito perdida. Enquanto as outras sabem muito bem, ou acham que sabem muito bem o que estão fazendo, o inconsciente, ele tá ali, ó, naquela rotina corrida, cuidando de filho, marido, nananã, come sem pensar, come o que tá à mão. E aí, quando come o que tá à mão, come o que tá à mão, acabam comendo salgadinhos, fast foods. Então, tem essa percepção diferente. E aí, sim, por conta de uma rotina caótica, não tem horários. O fato de ser muito ocupada faz essa mulher comer em qualquer lugar, comer qualquer coisa. E aí tem uma coisa também interessante. Comem pensando no exagero. Então, se essa pessoa vai no rodízio, ela quer fazer valer o dinheiro que ela gastou. Se ela vai no rodízio, se ela vai no self-service, ela quer sempre comer mais, ela quer aproveitar aquela oportunidade ali pra exagerar, pra comer mais. Existe, aqui da Cabolo, existe um perfil que misture todas essas características?
Não, dá cabolo. É um pouquinho de. Geralmente, as pessoas que eu trabalho, vejo, é um pouquinho de cada um. Ou já passou por fases. Tem muito isso também, de passar um pouquinho por fases, tá? Oi, Nath. Então, essas pessoas que têm esse comer inconsciente, ela come sem sentir o sabor, sem sentir o gosto do alimento. Ela quer aproveitar aquela oportunidade, tá? E aí acaba vindo pro exagero. Eu purinha, Dai, socorro. Calma aí, vamos trabalhar. Isso, antigamente, eu ia muito em rodízio quando eu era mais jovem, eu era esse pensamento, eu queria comer até dar prejuízo. Hoje, que eu tenho uma outra consciência alimentar, eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo mais. Porque pra mim, toda vez que eu exagero, eu tô violando o meu corpo. Eu tô forçando ele, sabe? Eu tô colocando dentro dele algo a mais que ele não pediu e que ele não precisa. Então, pra mim, hoje, o rodízio não vale mais a pena. Nem de sushi, que é algo que eu amo. Pra mim, não vale mais a pena comer sushi no rodízio. Porque eu vou comer uma quantidade ali e vai parar e acabou. O meu namorado ainda consegue comer mais e vai fundo e tal. Mas eu não consigo mais. Porque quando eu sinto que eu tô exagerando, eu sinto que eu tô me machucando, sabe? Eu fico com a barriga doendo, estufada e tal. Lógico. Vou dar um exemplo pra vocês que eu sempre dou, do Natal. O Natal é um dia que a gente come coisas diferentes e é normal a gente se sentir mais estufada, porque são coisas que estão ali, que a gente não vai comer todo ano. E aí são datas que a gente consegue ver e se permitir. Mas o rodízio eu vou praticamente 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Então eu vou ficar me forçando toda vez isso? Não precisa, tá? Então, o comer, né, inconsciente é isso, a gente não sente o sabor, a gente come de forma distraída, a gente não valoriza aquele momento ali, a gente coloca outras atividades como mais importante do que comer, isso é muito louco, né? A gente tira o valor da alimentação, o valor do comer e a gente... Se puder, a gente... Cara, eu já vi pessoas falarem assim pra mim, olha, se eu pudesse, eu colocava uma pílula na minha boca e pronto, ali já tava os nutrientes, eu não comia. Então, a gente terceiriza a nossa alimentação. E quando eu falo a gente terceirizar, é a gente querer alguém que fale o que tem que fazer. E seja ele um blog, uma internet ou uma nutricionista. A gente quer terceirizar o tempo inteiro, a gente não quer parar e ser consciente. O que eu preciso comer? O que eu quero comer? O que faz sentido pra mim, o que não faz sentido pra mim. Então a gente tem que parar de terceirizar a nossa alimentação. A gente nasceu com uma bússola. Quando a gente era bebezinho, a gente já desenvolvia isso. O que era? Você viu algum bebê comendo até vomitar? Você não vê o bebê fazendo isso. O bebê ele tem o senso dele de fome e de saciedade muito delimitado, muito intocado. E a gente, por conta de dietas, disso, de aquilo, de ouvir-me 1 milhão de coisas da família, daquilo outro, a gente quebrou, a gente perdeu a nossa bússola. E dá pra gente resgatar. Dá pra gente resgatar sim. Que é a gente se ouvir. E aqui agora, o quarto é o comer intuitivo, que é o local que a gente quer estar, que a gente quer ficar. E o que é isso? O comedor intuitivo, ele se comporta de acordo com seus sinais internos de fome e come o que escolhe, sem sentir culpa, sem julgamentos e sem viver um problema ético. Então, sem viver aquele problema, meu Deus, mas eu comi isso. Meu Deus, mas eu comi aquilo. E eu falo por mim, eu sou nutricionista. E eu, na época que eu tava trabalhando de forma presencial, eu comi... Oi, Lívia, linda. Eu comi um pote de brownie com chantilly, nananã, e eu fui super julgada. E eu coloquei isso em xeque na minha vida, tipo, meu Deus, as pessoas lá falando que eu era certinha, que eu comia tudo direito, porque eu sempre comi tudo muito bem, então pra mim isso não era um problema. Comer legumes, saladas, pra mim não era, e também comia outras coisas também. Pra mim sempre foi esse olhar, só que nesse dia... eu fiquei mal. Eu me senti culpada porque eu comi o brownie com chantilly. Então eu fiquei num problema ético comigo. De, poxa, eu sou nutricionista. Caramba.
sabe? Então, assim, eu comecei a me culpar. Eu falei, cara, eu tô entrando num ciclo péssimo, que é o que é o ciclo que as minhas pacientes passam, mas é diferente. Aquilo você não tá de dieta? Tu tá comendo brownie com chantilly? É isso que vocês escutam. E eu, como nutricionista, com uma aparência magra, que é o que é dito pela sociedade de certo, as pessoas me vendo comendo um brownie com chantilly é como se eu estivesse cometendo um crime. E eu não tava, só tava comendo o que eu queria. Então, é comer as coisas que você gosta sem culpa, sem julgamento, sem criar um problema. E, reforçando o que eu tinha falado, a gente nasce com essa habilidade de comer quando estamos com fome e parar de comer quando estamos saciados. Livres das mensagens da sociedade sobre comida e corpo. Então a gente come com sabedoria. Isso é importante. Oi, Jennifer. A gente come com sabedoria, tá? E cadê? Aqui. E aí a gente come com sabedoria e de acordo com as necessidades do nosso corpo. A gente come com o que o nosso corpo precisa. Se eu estou com fome, eu vou lá e como. Se eu estou com vontade de comer um brownie, eu vou lá e como. E me pergunto, faz sentido eu comer esse brownie? O que tá acontecendo para eu querer exagerar e comer muito? Ou eu comi pouco? A gente tem que começar a se escutar, gente. E pegar a referência. A responsabilidade sempre vai ser nossa. Não dá pra gente colocar essa responsabilidade do comer no outro. Então, às vezes a gente bota, não, mas eu como porque meu marido não me ajuda, porque minha família, ninguém me ajuda. Gente, a responsabilidade é sua. Tá? É sua. Da quantidade que você come, do que você come, de quando você quer comer, é sua. Não é de mais ninguém, não é do seu marido, não é da sua mãe, não é de ninguém. Então, o primeiro passo é a gente ter uma responsabilidade, sim, do que a gente come. Pois é, quando mais eu penso no que estou comendo, acabo curtindo menos o momento, e automaticamente maior é a quantidade para dentro. Que louco isso, socorro, dai. É um exercício. E no começo desse exercício vai acontecer isso. É uma coisa que eu falo muito, gente. Quando a gente trabalha com nutrição comportamental, o começo... Exemplo, eu falo pro meu paciente, olha só, você pode comer o que você quiser. A pessoa, o quê? Eu posso comer o que eu quiser? Claro, você pode comer tudo o que você quiser. Então a pessoa começa a exagerar às vezes, né? E vai além. Não, porque eu comi tantos pães, eu comi isso. Mas, gente, isso acontece só no primeiro momento. Porque depois, não tem mais graça. Não tem mais graça. Não tem mais aquele desejo do proibido. Não tem mais isso. Então, no começo, você pode sim se expor, se expor de uma forma tranquila, sem pensar muito, que você vai ver que depois, poxa, me expus. Uma hora passa, e passa rápido, muito rápido. Ontem atendi uma paciente, ela falou isso pra mim, que ela tinha uma coisa com açaí. Adorava comer açaí. E ela e o marido dela compraram um potão de açaí no congelador. Ela viu que eu tava comendo açaí a hora que eu queria e uma hora perdeu a graça. Então, a nutrição comportamental, ela trabalha com exposição também, de você se expor ao que você julga ser proibido pra você. E no nosso grupo de desafio, eu vou colocar um desafio desse, da gente se expor de forma consciente aos alimentos que a gente acha. Então, meu problema é o doce, então vou me expor àquele doce de forma consciente. E essa ferramenta que eu uso não é pra você não comer, não é. É pra você comer de forma consciente. E aí, é muito difícil, né, ser um comedor intuitivo numa sociedade focada na nutrição, né, focada em peso, em caloria. Mas é possível a gente comer de forma mais intuitiva. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vive com regras. Então, é regra de quantidade, de qualidade, de horários. E aí, a gente acaba se distanciando da nossa capacidade interna de atender os sinais da nossa fome e da nossa saciedade.
Então, quanto mais a gente restringir a quantidade, a qualidade, a porção, a caloria, mais a gente vai se distanciar da nossa fome, da nossa saciedade. E é por isso que hoje eu não trabalho mais dessa forma. Que cada vez que eu boto uma porção, uma quantidade, uma caloria, o paciente, ele se perde dele mesmo, dentro dele mesmo. Então, é a gente criar essa autonomia e criar essa liberdade, sempre. E aí, na prática, né, a gente sabe que quanto mais controle, maior o descontrole. É isso. Quanto mais controle você tiver da sua alimentação, maior vai ser o seu descontrole. Maior você vai lá e querer comer outras coisas. Maior a culpa que você vai ter. E aí, à medida que a gente vai crescendo, né, quando a gente é criança, a gente escuta, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ou come mais, né? A gente escuta muita coisa quando a gente é criança. E a gente acaba não seguindo mais a nossa intuição, né? A gente não ouve mais isso e acaba comendo com regras ditas pelos nossos pais, regras ditas na escola ou regras ditas por profissionais de saúde, que foi o que eu falei. Da cabula, eu penso que a vida já tem tantos sofrimentos externos para eu não trazer mais sofrimento com culpa e dores por causa da comida. Não sinto dor e culpa por nada comer. Às vezes não me controlo na quantidade. Sim, decabolo, a gente tem que, de fato, comer com leveza. E não descontar uma tristeza, uma ansiedade, algo ruim que acontece na nossa vida na comida. Emoção não assumida, ela vai virar comida. Então, é fazer esse movimento de você assumir sua emoção, o que está acontecendo com você. E aí sim, você comer. E quando a gente está chateada, triste, até eu falo muito aqui, é melhor nem comer. E o meu trabalho é, de fato, né, ensinar mulheres a comer de forma consciente, né? A resgatar ou até mesmo aprender a identificar a sua fome, a sua saciedade. Algo tão básico, né? Ajudar a fazer escolhas alimentares sem terrorismos, valorizando o prazer em comer antes de qualquer coisa. Então, quando a gente começa a fazer isso, de valorizar o momento da refeição, valorizar a companhia que a gente tá, o local que a gente tá, a comida que a gente tá comendo, a gente come de uma forma completamente diferente. Beleza, gente? Vocês estão gostando? Ó, falei aqui os 4 pilares, os 4 comedores, né? Os tipos de comedores, tá? E expliquei pra vocês aqui cada um. Porque é importante a gente saber aonde a gente tá, né? E pra onde a gente quer ir? A gente quer ir pro comer intuitivo, que é o comer sem culpa, comer com atenção plena. E a gente, de fato, aprender a reconhecer a nossa fome, aprender a reconhecer a nossa saciedade. Porque a gente não vê isso por aí. O que a gente vê é o quê? Como aumentar a sua saciedade. Então, coma mais proteínas e fibras. Como comer menos doces. Escova os dentes, beba mais água, faça isso, faça aquilo. Come um doce fitness. Gente, o problema não é esse. O problema não é esse, gente. É a gente querer se enganar, é a gente querer ter uma conduta rasa de uma questão que não é o alimento culpado. O que tá pegando ali é a maneira que a gente come esse doce, a maneira que a gente come esse salgado, por aí vai. Que nada isolado vai te engordar e nada isolado vai te emagrecer. Então, assim, tem muito paciente que me perguntava quando eu fazia mais a nutrição convencional: Daiana, comer abacate vai me engordar? Não vai te engordar e nem vai te emagrecer. E alface nem vai te emagrecer. E quando eu falo te emagrecer, é te emagrecer de uma forma saudável, tranquila. Pode até, Daiana, se eu ficar o dia inteiro comendo alface, a semana inteira, no final eu vou ter emagrecido sim. Beleza, mas é sustentável você ficar comendo alface de segunda a sexta? Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo? Não, gente, não faz sentido. E a gente tem que começar a acordar e ver isso. Que a nutrição é muito além de caloria. A nutrição, ela não pode ser pautada só, vai me engordar, vai me emagrecer, caloria, não, tem muita caloria, tem quantas calorias? Não, gente, não é esse o caminho. Mas isso, como eu falo, são prisões que criaram na gente há muitos anos.
tá? São prisões que criaram na gente de que, não, você precisa de um milagre para emagrecer. Você precisa de alguma coisa que te ajude mais rápido para poder emagrecer. A gente foi criada com querer um resultado muito rápido. E a gente acaba não respeitando o nosso corpo. Dá cabolo, quanta falta de informação, né? Tratar a alimentação apenas com base para engordar e emagrecer. Exatamente. E aí vem as coisas milagrosas. E essas coisas milagrosas, gente, ganham dinheiro à beça em cima da gente. Da gente que não tem informação. Da gente que não conhece a nossa fome e a nossa saciedade. Da gente que não come de forma intuitiva. Porque quando a gente aprende a comer de forma intuitiva, a gente tem senso crítico, a gente começa a questionar. Entende? E não cai em qualquer balela que dizem pra gente. Tanto de, faça dieta tal, você vai emagrecer, shake, chás, isso e aquilo. Porque aquilo ali, gente, é pro momento, sabe? E o processo de nutrição comportamental, ele leva tempo, não é pro dia da noite. É um processo, é um tratamento que tem começo, meio e fim, de você aprender como lidar com a sua alimentação. A lidar, porque eu, como nutricionista, não quero nenhum paciente preso a mim. Eu quero ele livre. Eu prego muito isso. A liberdade. Liberdade. E às vezes a liberdade, ela dá medo. Ela dá medo. Tem uma imagem que eu vi ontem, que não sei se vocês já viram, que é uma gaiola, tá? Essa gaiola, em volta, tem uns passarinhos voando e dentro dela tem 2 passarinhos e a gaiola tá aberta. Eles não querem sair. Eles não querem liberdade. Eles querem continuar ali dentro. Então eu convido vocês hoje a saírem da gaiola, a serem livres na sua alimentação, a terem senso crítico. Isso é mais importante. Tá bom? Gostaram, gente, da nossa live de hoje? Fala aí pra mim. E aí, gente, esse bate-papo eu vou colocar no nosso feed também, sobre essa nossa live. Oi, Ariana. Ai, Lau, que bom que você gostou. Fico super feliz. Linda. Fico super feliz a presença de cada uma de vocês aqui que me ouviram. E eu tô aqui pra ajudar vocês a saírem dessa gaiola, a serem livres na sua alimentação. Tá bom? Tá, gente? Então eu vou indo. Ó, super beijo pra vocês, tá? Excelente dia e até terça-feira que vem estou aqui novamente. Beijo!